Fala, personal! Se tu é estudante de educação física ou já é formado e atua como personal trainer, tu tá no lugar certo. Seja bem-vindo ao Fala Personal, o canal onde todas as semanas eu vou trazer conteúdos relevantes ao nosso mercado. Aqui a gente vai falar sobre marketing, marketing digital, atração, captação de novos clientes, vamos falar sobre vendas, vamos falar sobre tudo que eu acredito que seja muito importante para que tu possa levar a tua carreira para um próximo nível. Se tu ainda não me conhece, eu sou o Guga Binotto, eu sou personal trainer e nos últimos anos eu já ajudei centenas de personal trainers a levarem a sua carreira para um próximo nível. Então, fica comigo aqui que eu tenho certeza que o que eu vou falar vai fazer muito sentido para ti. O tema do nosso vídeo de hoje não podia ser mais relevante. A razão pela qual o personal trainer deve estar no mercado digital. E aí a gente vai fazer a nossa primeira combinação. Eu não estou aqui para tentar te catequizar e falar que tudo que eu vou falar é a razão, tá certo e tudo mais. Não é isso. Eu estou trazendo para ti simplesmente um ponto de vista que talvez possa ser diferente do teu. Então, se tu não concordar com o que eu vou falar aqui, tá tudo certo e a gente continua amigo. Agora, meu conselho, assiste esse vídeo e reflete sobre tudo que eu vou falar aqui e vê se alguma coisa aqui não vai fazer sentido para ti. Por que eu quero falar sobre a razão pela qual o personal deve entrar no mercado digital? Porque uma das principais reclamações que eu recebo praticamente todos os dias no meu direct, no meu WhatsApp, é a seguinte: eu não consigo viver exclusivamente como personal. Eu sofro muito com a falta de estabilidade. E assim, se tu ainda não passou por essa falta de estabilidade, se tu ainda não experimentou isso, fica tranquilo que a tua hora vai chegar. E eu não tô te desejando isso, não me leva a mal, mas todo mundo vai passar por isso em algum momento da carreira. Então, se não chegou, vai chegar. Tomara que não chegue, mas vai chegar. E isso é uma coisa que eu escuto muito. E aí a gente vai bater num primeiro ponto que talvez já faça sentido para tu entender por que alguns profissionais sofrem com ela e outros não. Na minha cabeça, existe uma diferença muito grande entre ser personal e estar personal. E aí eu vou te explicar o meu ponto de vista. O cara que está personal é o personal que ele está ali porque surgiu a oportunidade. Ele trabalha como personal, mas ele também tem horas dentro da sala de musculação, ele dá aula de ginástica coletiva, ele trabalha como recreacionista, ele dá aula em escola, ele é como o pato, sabe? O pato nada, o pato voa, o pato nada, mas o pato não é especialista em nada. Ele simplesmente faz várias coisas, mas ele não faz nenhuma delas como um exímio fazedor, não sei se fazedor é o nome, né? Mas ele não é um cara exímio, assim, ele não tem uma habilidade muito grande em uma dessas tarefas. E aí tu entendeu onde eu quero chegar. E esse cara é o cara que ele vai sofrer com a falta de estabilidade. E para deixar claro o que é essa falta de estabilidade que tanto incomoda o personal trainer, é aquela coisa de, esse mês eu tenho 10 alunos, aí na virada do mês, 4 alunos me dizem assim, não vou treinar o mês que vem. E aí o que acontece? 40% da minha renda some num simples estalar de dedos. E eu não quero que isso aconteça contigo. Então, o cara que vive essa função do estar personal, ele sofre mais com essa falta de estabilidade. Diferente do personal que é de verdade personal. O que eu quero falar com o ser personal de verdade? Eu não estou falando sobre a qualidade técnica de cada um, tá? A gente precisa deixar isso bem claro. Eu estou falando sobre a visão de negócio de cada um. O cara que ele é personal, ele vive personal, é o cara que já entendeu que ser personal trouxe para ele a responsabilidade de ser uma empresa. Ele precisa entender que ele tem que dominar a parte das finanças, ele precisa saber que ele tem que ter o próprio fluxo de caixa dele, ele vai ter que ter uma estratégia de captação de clientes, porque ele precisa estar sempre captando novas pessoas para dentro das suas redes, para que as pessoas se interessem pelo serviço dele, para que, se ele perder um cliente nesse mês, ele simplesmente vai lá, manda um WhatsApp e já repõe colocando uma outra pessoa no lugar. Então ele enxerga o negócio personal trainer de uma forma diferente do cara que faz de tudo um pouco, tá? Então essa é a primeira coisa que eu queria que a gente já deixasse certo. A diferença entre o ser personal e o estar personal. O cara que está personal, ele vai passar por mais dificuldade, ele vai ter mais dificuldade de viver apenas do personal, beleza? Então esse é o primeiro ponto. E aí eu queria dizer para ti o seguinte: a falta de estabilidade é um bom motivo para que tu não seja única e exclusivamente personal trainer? Não.
A falta de estratégia talvez esteja te atrapalhando. O que eu quero dizer com estratégia? Olha só, vamos pensar o seguinte. Eu sou um personal trainer que, como eu tenho uma taxa de retenção muito grande, a fidelização dos meus clientes ela é muito alta, eu posso trabalhar com tickets mensais, que são tickets mais altos, beleza? Agora, se eu pegar e trabalhar com tickets um pouco menores, eu posso trabalhar com planos mais longos. Então, se eu vender o plano anual para todos os meus clientes, eu não tenho instabilidade. Eu tenho uma tranquilidade por 12 meses para saber que por aqueles próximos 12 meses toda a minha carteira de clientes está garantida. Ah, mas eu vou ganhar um pouco menos. Beleza, mas esse é o jogo. Eu troco um pouco do dinheiro que eu vou faturar pela fidelidade do cliente. Para mim, tá valendo. Agora, se tu é um cara que não tem uma boa fidelização e não entende o teu negócio do personal trainer da forma correta, beleza? Se tu é um cara que fideliza demais, tu é um cara que consegue ter uma carteira de clientes há muito tempo, tu pode trabalhar com o teu ticket mais alto, ameaçando, arriscando, na verdade, perder um cliente uma vez ou outra, e aí tu vai ter que fazer um trabalho para repor ele. E tá tudo certo, tá? Mas voltando para o nosso assunto, por que eu quero que vocês entrem pro digital? Simples. Porque quando vocês entrarem para dentro do mercado digital, o mercado digital ele amplia o leque de negócios de vocês para mais várias opções. Eu sempre gosto de usar uma frasezinha que é aquela assim: nunca coloque todos os seus ovos dentro de uma única cesta. Porque se tu tropeçar no meio do caminho e deixar a cesta cair, todos os ovos vão se quebrar. Então, trazendo para o nosso mercado, não dependa de uma única fonte de renda para viver. Por quê? Porque essa única fonte de renda pode ser que de um momento ela te surpreenda e tu perca um monte de clientes. E aí tua renda baixa demais e aí tu vai começar a sofrer de estresse, não vai conseguir dormir de noite porque tu vai começar a atrasar as contas, tu vai começar a ter que abrir mão de algumas coisas. Então isso não vai te fazer bem. Agora, entrando dentro do mercado digital, a gente vai ter as opções, por exemplo, de tu lançar a tua consultoria online, que é algo que vai te possibilitar aumentar o teu poder de escala. Tu vai começar a vender para pessoas que tu jamais poderia vender o teu personal presencial. Hoje, tu pode ter a consultoria online, tu pode ter a criação de desafios, tu pode ter programas de emagrecimento, programas para eliminação de dores, tu pode ter programas de 8 semanas, 12 semanas, tu pode ter mentorias. Cara, é uma gama de serviços que estão na tua mão, na tua frente, e tu não tá agarrando ele. Talvez por não enxergar nisso a possibilidade de realmente construir um negócio também no mercado digital. E isso é muito importante, porque essa ideia de tu ter várias fontes de renda vai te trazer uma tranquilidade para que tu saiba que, perdi um cliente de personal esse mês, tá tudo certo. Por quê? Porque eu estou rodando mais vários negócios desse lado que também estão no montante agregando valor ao meu faturamento. Então, eu ganho menos na consultoria online, beleza, mas a consultoria online pode não ser o meu carro-chefe. O meu carro-chefe pode continuar sendo o meu personal presencial. Mas eu posso ter desafios rodando, eu posso ter consultoria online rodando, eu posso ter programas de emagrecimento rodando, eu posso ter várias atividades rodando ao mesmo tempo que, num total, podem aumentar aí 10, 15, 20, 30, 50, 60 ou até 100% do meu faturamento no mês. Então, esse é o principal motivo pelo qual eu acredito muito que tu precisa vir para o digital, tá? Eu tô com uma colinha aqui que é para não esquecer de falar nada que é importante para vocês. O entrar no digital também te possibilita uma coisa que para mim fazia muito sentido e me incomodava muito, que era a questão de trabalhar menos horas no presencial. A gente está cansado de ver a galera falar que é o seguinte: a vida do personal trainer é trabalhar das 6 da manhã às 11 da noite, todo dia. Das 6 da manhã às 11 da noite, a gente precisa entender que a gente está só no operacional. A gente está tocando aula atrás de aula, e a gente não tem tempo para pensar na parte estratégica do nosso negócio. Então, criar novos produtos para vender no meio digital te possibilita ter mais tempo para também pensar na parte estratégica do teu negócio. Fora que o ter mais tempo, trabalhar menos horas no presencial, também te traz outros benefícios, como, por exemplo, eu tenho hoje muito mais tempo com a minha família. Por mais que às vezes eu esteja em casa, esteja trabalhando, esteja produzindo, esteja estudando,
eu tô ali do lado das minhas filhas. Então eu consigo parar, fazer um intervalo, tomar um café com elas, eu consigo parar, dar banho na minha filha mais nova, eu consigo brincar um pouquinho com elas, depois eu volto pro trabalho e dou sequência. Então isso também é um benefício que o mundo digital trouxe pra gente. E benefício que, por sinal, faz muito sentido para mim. Mas tu pode estar ouvindo tudo isso que eu estou falando aqui sobre abrir a tua cabeça e entender a importância de daqui a pouco começar a migrar a tua carreira gradativamente para o digital, e tu pode estar falando que não faz o menor sentido. E aí eu vou te dizer, o que muda na tua vida se tu simplesmente não ouvir nada do que eu estou falando aqui? Não vai mudar nada, né? Agora, tu vai continuar sofrendo dos mesmos problemas que tu sofre, ou tu vai continuar perdendo oportunidades de ter mais tempo livre com a tua família, de poder ter mais grana, de se apertar menos no final do mês, de vender para pessoas que normalmente não poderiam comprar o teu personal presencial. Então, tudo isso, no final das contas, tem um peso muito grande. E eu não estou falando ainda de um fator mais importante que eu imagino que talvez tu ainda não tenha parado para pensar. Eu enxergo a nossa vida útil como personal trainer como uma vida não muito longa. Eu imagino que ali pelos 50 e poucos anos, tu já não vai mais estar com todo esse pique para dar aula das 6 da manhã até as 11 da noite, ou tu já não vai ter uma grande procura, eu não sei, pensa aí agora, eu vou te dar uns segundinhos para pensar. Pensa quantos personal trainers aí tu conhece com 55, 60 anos que estão com a agenda lotada e ganhando muito dinheiro. Não tem. E aí quando o mercado começar a te tirar do jogo, o que tu vai fazer? Para onde tu vai correr quando o mercado do personal presencial daqui a pouco não fizer mais tanto sentido para ti? Entende? Entende onde eu estou querendo chegar? Eu estou pensando na possibilidade de tu criar uma carreira, de tu criar um negócio digital que tu possa tocar ele até o dia que ele não fizer mais sentido para ti. Só que aí, tu pode estar pensando o seguinte, tá, beleza, Guga, eu tô ouvindo, eu tô prestando atenção em tudo que tu tá falando, tá fazendo sentido para mim. Mas qual é o melhor momento para eu entrar no digital? E se eu te deixar responder essa pergunta, talvez tu pense assim, puxa vida, eu talvez tenha perdido a melhor oportunidade, que foi quando deu a pandemia. Se tu tá bem lembrado, na época da pandemia, bateu aquele desespero, as academias fechando, tudo fechando, e o que aconteceu foi que todos os personal trainers se jogaram dentro das redes sociais, dando aula online, fazendo o diabo a 4, e a grande maioria deles, e eu tô falando sem medo de errar, não obteve sucesso. E aí tu pode estar pensando assim, putz, perdi a melhor oportunidade da minha vida. Não, talvez não. Pensa comigo. Todo mundo que entrou na época da pandemia, entrou desvairadamente, entrou por necessidade, entrou porque viu o seu negócio presencial se esvaindo ralo abaixo. E aí, quem entra no desespero, entra fazendo de qualquer jeito, entra sem se preparar. E aí aconteceu o que aconteceu. A grande maioria da galera que foi pro digital durante a pandemia não se manteve no digital, ou quando voltou o presencial, abandonou o digital de novo porque não obteve sucesso. Então agora tu está tendo a oportunidade de pensar no que eu estou te falando e se preparar para entrar no digital da forma certa. E o que eu estou querendo falar sobre se preparar para entrar no digital da forma certa? Não adianta tu assistir esse vídeo agora, sair daqui, abrir teu Instagram, fazer uma postagem e achar que tu vai vender 10 mil reais com um post. Eu já estou te garantindo, isso não vai acontecer. E desculpa se eu vou te dizer essa verdade, mas não vai acontecer. Tu precisa começar a preparar as tuas redes sociais, tu precisa começar a produzir conteúdo, a criar conteúdo, a entender que tipo de serviço tu vai prestar, a montar a tua consultoria online se tu for fazer isso, tu precisa montar o teu desafio se tu for fazer isso. Então, isso requer estudo e isso requer um tempo. Então esse é o momento certo de tu entrar. É o momento que tu vai ter calma, que tu vai ter tranquilidade, porque o presencial já voltou, tu já tá com os teus clientes aí, mas tu pode começar a preparar para migrar para um outro campo. E aí a primeira coisa que tu precisa entender, tá? Como que tu começa a fazer essa migração, como que tu começa a enxergar o digital como uma possibilidade, é tu excluir dois grandes erros que eu vejo que os personal trainers cometem na hora de olhar o que está sendo feito nas redes sociais. A primeira coisa,
Tu não faz nada, mas tu adora criticar quem está fazendo. Isso tem muito dentro da nossa área. Muito, muito, muito. A gente adora ficar olhando vídeo de colega para ver se a gente enxerga algum erro na execução do movimento só para poder dizer que não está legal. Então, não para de criticar quem está fazendo. Quem está fazendo, pelo menos está fazendo. Quem está fazendo está se esforçando. Quem está fazendo está evoluindo, está crescendo. Então, a primeira coisa que eu quero te pedir, se tu é aquela pessoa que fica olhando quem está fazendo e chamando de blogueirinho e chamando de não sei o quê, para com isso. Esse é o primeiro ponto para tu começar a entender que o digital também é para ti. E o segundo ponto é não achar que tu vai conseguir fazer isso tudo sozinho. Todo mundo que está no digital, tipo, todo mundo mesmo, todo mundo que está no digital teve um mentor. Teve alguma pessoa que ajudou ela a entender todos os processos, a colocar as coisas para rodar, a montar o seu produto, a criar a sua esteira de produtos, a entender das ferramentas. Todo mundo vai precisar disso. Não pensa que tu é o alecrim dourado que vai simplesmente falar vou para o digital e semana que vem tu tá ganhando milhões, cheio de seguidores e pessoas desesperadas para comprar. Se tu for essa pessoa, é tu e os atletas de alto nível e as celebridades. Mas não vai acontecer. A gente tem vários exemplos de celebridades que tentaram vender coisas no digital que também não rolou. Não rolou por quê? Porque elas não tinham uma audiência preparada para isso. Entende? Vocês conseguem entender onde eu estou querendo chegar com isso? Então, assim, existe uma preparação. Então, a minha sugestão é, evitem esses dois pontos, tá? Cuidem, parem de criticar quem está fazendo, tá? Tentem olhar quem está fazendo e falar assim, ó, putz, isso faz sentido para mim, eu posso modelar isso para o meu negócio, eu posso começar daqui a pouco aos pouquinhos fazendo isso. E a segunda questão é, peçam ajuda. Peçam ajuda para pessoas que já têm uma caminhada um pouco mais longa que a de vocês. Essas pessoas vão poder encurtar o caminho de vocês dentro do mercado digital. Que é o que eu faço nos cursos que eu vendo. Os cursos que eu vendo, eles são baseados no seguinte, na minha experiência dentro do mercado presencial de personal trainer, e uma das coisas que mais acontece dentro desses cursos é o seguinte, eu consigo encurtar o caminho da galera que está vindo agora, depois de mim. Eu consigo possibilitar que vocês errem menos do que eu errei, porque eu errei testando e validando. Então eu tive muitas vezes que parar e falar, putz, deu tudo errado. Mas aí hoje eu tô aqui para dizer o seguinte, ó, cara, não vai por esse caminho, vai por aquele ali que vai ser mais fácil para ti. E aí tu vai lá e encurta o caminho. E no digital vai ser exatamente assim. Tu precisa dessa ajuda para que as coisas aconteçam da forma correta. Então, se tu perdeu o boom da pandemia, tá? Eu tô te dizendo que esse é o momento certo para tu migrar para dentro do negócio digital. É o momento certo para tu começar a rever teus conceitos e entender que o mercado digital, ele veio com uma ferramenta para potencializar o teu resultado. Ele veio te ajudar a construir mais autoridade até para o teu mercado presencial. Só que para isso, tu precisa enxergar nele um aliado e não um inimigo. Agora, tu pode ser dois tipos de profissional ou de estudante aqui, olhando esse vídeo agora. Tu pode ser aquele primeiro tipo que vai olhar e vai falar, tá, beleza, isso aí é tudo um monte de baboseira e eu não consigo fazer isso, eu não tenho vontade de fazer isso e isso não funciona. Ou tu pode ser o cara que vai parar, vai botar a mão na consciência, vai pensar e vai falar assim, pô, daqui a pouco é uma boa ideia eu pelo menos experimentar esse caminho. O que eu tô te falando para fazer não é fácil, mas é possível. Tu vai ter que plantar para lá na frente começar a colher. Não é uma colheita imediata, tá? Mas o que eu tô te falando é que se o teu problema é a falta de estabilidade, se essa falta da estabilidade faz com que tu às vezes não tenha grana para pagar tuas contas, que tu não consiga tirar férias, que tu não consiga viajar, que tu não consiga curtir tua família, que tu viva como um escravo preso dentro da tua agenda, eu tô te trazendo aqui a oportunidade de entender que existe uma vertente dentro da nossa área da educação física que nos possibilita trabalhar de uma forma mais remota e aumentar, ainda assim, o nosso alcance e, consequentemente, o nosso faturamento. Só que tu pode simplesmente pegar e falar assim, tá, beleza, como é que eu faço isso? Ou tu pode continuar procurando desculpa de por que tu não vai fazer isso.
E talvez uma desculpa que passe na tua cabeça agora pode ser essa de falar assim, ó, ah, beleza, Guga, achei legal, mas tipo assim, eu não tenho nem equipamento, não tenho grana para botar no equipamento, eu não tenho como fazer isso, eu não entendo nada de marketing, eu não entendo nada de mercado online. Cara, para começar, tu precisa de duas únicas coisas. A primeira, um celular, e aí, tipo, todo mundo tem um celular hoje. E a segunda coisa, uma conexão com a internet. Porque eu tenho certeza que rede social tu já tem. E aí tu vai pegar essa rede social, que hoje só serve para tu ficar olhando o conteúdinho de outras pessoas, e tu vai começar a produzir conteúdo que faça sentido para ti. E aí tu vai começar a trazer para perto de ti pessoas que gostam do conteúdo que tu produz. E aí essas pessoas vão estar sendo preparadas para ali na frente comprar algo que tu vai lançar. Então tu precisa ter um celular, uma conexão com a internet e boa vontade. E se dedicar. Porque a rede social, ela é um baita negócio. Ela é uma super oportunidade para quem está com muita vontade de entrar nela. Só que, como todo negócio, tu precisa te dedicar para que isso aconteça. Não adianta a gente achar que vai simplesmente jogar posts de forma aleatória dentro do nosso Instagram e que vai chover cliente já na primeira semana. Isso não vai acontecer, pessoal. O que precisa para que tu consiga de verdade ter um negócio online é que tu precisa entender que, da mesma forma como tu trabalha no presencial, que tu tem horas para cumprir no presencial, tu precisa ter horas para cumprir no digital. Então, eu trabalho tantas horas por dia no celular, mas eu trabalho lá. Então eu preciso ter consistência. Para ter consistência, eu preciso ter uma organização. Para ter uma organização, eu preciso sentar e planejar. Para planejar, eu preciso entender o que eu quero fazer e para onde eu quero ir. E aí eu me comprometo comigo mesmo a fazer tudo o que eu preciso fazer para que as coisas aconteçam. E aí, quando tu menos esperar, tu começa a colher os frutos do que tu está plantando agora. Tu começa a vender algumas consultorias, tu começa a vender um grupo de desafio, tu começa a vender um programa de emagrecimento online, que simplesmente tu vai gravar ele uma vez, vai subir para a plataforma e depois tu vai deixar lá vendendo. E aí tu já consegue imaginar que legal que vai ser, tu tá atendendo teu cliente de personal ou tu tá sentado tomando um café e daqui a pouco, pim, apita no teu celular uma sinetinha dizendo venda realizada, e aí tu tá ganhando dinheiro, porque tu vai estar trabalhando lá, atendendo teu cliente de personal e vai estar pingando dinheiro na tua conta, porque tu tá vendendo para pessoas que não comprariam o teu personal presencial. Agora, se isso não faz sentido para ti, tá tudo bem. Se tu falar para mim que, Guga, não acho que para ter sucesso na carreira eu preciso de tudo isso, tá tudo bem também. O que eu tô te trazendo não é uma verdade absoluta, mas é uma oportunidade de enxergar o mercado digital como um aliado, e um aliado que ele é muito forte, porque quando a gente fala no mercado digital, a gente está falando no mundo inteiro. Todo mundo tem internet, todo mundo está conectado. Eu tenho mentorados meus que vendem consultoria online só para mulheres que moram nos Estados Unidos. Então, vai para o mundo todo. Só que, se vocês começam a entender isso como um negócio, começam a produzir, começam a criar do jeito que eu estou falando, como vocês precisam fazer, vai chegar uma hora que vocês vão poder optar entre permanecer no presencial ou não. E aí, se fizer sentido para vocês, vocês saem do presencial e ficam só no online. Ou se vocês gostam muito do presencial, permaneçam X tempo no presencial, X tempo para online. Dá para fazer. Eu não estou dizendo que vocês têm que largar o presencial e se jogar de cabeça no online, que vocês vão ficar ricos. Não é isso. O que eu estou falando é que vocês podem agregar mais um braço dentro do serviço de vocês para que vocês parem de sofrer com a falta de estabilidade. Se eu tenho todos os meses as minhas consultorias, os meus desafios e os meus programas sendo vendidos, isso já me dá uma tranquilidade financeira para entender que se eu perder 2, 3 clientes de personal nessa semana, eu posso ter a tranquilidade de criar alguma estratégia de captação sem aquele desespero de falar assim, meu Deus do céu, não vou ter dinheiro para pagar as contas esse mês. Por quê? Porque está entrando dinheiro de um outro lado também.
Eu consigo ter a tranquilidade porque eu estou vendo que está entrando dinheiro de um outro serviço, de um outro produto que eu estou oferecendo. Então eu não dependo única e exclusivamente de um produto. Por quê? Porque se... Vamos pensar no pior. Se a pandemia estoura de novo e as academias fecham de novo, será que tu vai te manter vivo dentro da tua carreira? Porque a gente viu um monte de personal trainer que a pandemia acabou com eles. Eles tiveram que buscar outras profissões, tiveram que se reinventar fora da área da educação física, porque eles não tiveram a capacidade e a condição de se manter na profissão durante esse período de pandemia. E tomara que eu esteja errado, mas e se um dia der outra pandemia, tu vai ter capacidade de te manter? Eu não sei. Tomara que sim. Mas por que arriscar? Por que passar por todo esse sofrimento de novo? Se existe uma possibilidade. E lembra que eu falei para vocês que o melhor momento não foi quando a pandemia estourou? Porque quando a pandemia estourou, todo mundo foi pro digital. Só que foi do jeito errado, foi no desespero. As pessoas que eu conheço que já estavam no digital venderam mais. Elas já vendiam. Elas simplesmente amplificaram o poder de venda delas porque todo mundo começou a querer comprar o online. Então elas não tiveram dificuldade, elas passaram pela pandemia. Eu tenho amigos que inclusive na época da pandemia faturaram mais do que faturavam fora da pandemia. Então não espera acontecer de novo uma pandemia, não espera acontecer algum desastre, não espera tu perder todos os teus clientes para depois tu pensar no que tu vai fazer. O que eu estou te trazendo nesse vídeo é a oportunidade de entender o seguinte: existe a possibilidade do digital. Eu posso aos poucos começar a me preparar para daqui a pouco entrar no digital. Eu não preciso fazer isso hoje, não preciso fazer essa semana que vem. Mas eu posso entender que eu posso agregar mais esse tipo de serviço na minha carreira de personal trainer. E isso talvez vá me trazer toda a tranquilidade que eu sempre reclamo que eu não tenho. Beleza? Então, eu espero que esse vídeo faça sentido para ti. Eu espero que esse vídeo te ajude a, na pior das hipóteses, plantar uma sementinha da importância de tu pensar no digital como um aliado dentro da tua carreira de personal trainer. Tá? Eu não estou querendo te catequizar dizendo que tu precisa ir porque todo mundo tem que ir. Não. Estou te mostrando que existe vida também dentro do digital. Estou te mostrando que o digital pode possibilitar que tu conquiste algumas coisas que hoje eu sei que são coisas que te incomodam, como o tempo livre com a tua família, como ter menos horas dentro do presencial. Eu sou prova viva disso, entende? Eu passei anos e anos dizendo que o meu sonho era poder tomar um café da tarde com a minha família dentro de casa. E hoje eu já faço isso há algum tempo. Talvez tu também tenha vontade de tomar café com a tua família, talvez tu também tenha vontade de estar em casa cedo para dar banho nas tuas filhas, talvez tu também tenha vontade de poder curtir a tua família ali, ter mais tempo livre com elas. Então, se isso faz sentido para ti, eu estou te trazendo algo que vai te ajudar. Beleza? Então, esse era o vídeo de hoje. Vocês já repararam que, como todo bom italiano, eu preciso sim, eu tenho a necessidade de ficar movimentando as minhas mãos durante o vídeo. Então, todos os vídeos que a gente fizer, se prepara. Minha mão vai estar sempre passeando aqui pela tua tela, mas é porque eu não consigo ficar, só se eu ficar me agarrando assim. Então, eu espero que esse vídeo faça muito sentido para ti. Eu espero que tu consiga entender que o objetivo dele é abrir a tua mente para uma possibilidade que tu talvez ainda não tenha experimentado, ou talvez tu tenha experimentado do jeito errado durante a pandemia, e aí eu estou te pedindo para dar uma segunda chance para o mercado digital, para dar uma segunda chance para que tu faça da forma mais tranquila, mais correta, menos desesperada, e aí sim tu vai colher algum fruto relacionado ao teu trabalho. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, a gente se fala no próximo vídeo.